Olá, como vai? Tudo bem? Hoje tem o Conversa na Madrugada, logo após o Jornal do SBT. No programa de hoje eu vou bater um papo com a empresária Odete Miranda. Então nós vamos falar sobre vários assuntos e sobre política também. Logo após o Jornal do SBT, eu espero e conto com a sua audiência, hein? Até lá! Que chamada? Vamos pro programa. Olá, como vai? Tudo bem? No ar, o Conversa na Madrugada. Nós vamos iniciando o programa aí, agradecendo a imensa audiência de você que nos acompanha em todo o estado de Pernambuco. A gente fala para o Recife, região metropolitana, para todo o estado, né? Com a TV Jornal de Caruaru. E muita gente que acompanha o programa através da parabólica no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Alagoas, enfim, e pela internet, no www.tvjornal.com.br. No programa de hoje eu vou bater um papo com a empresária Odete Miranda e aí nós vamos conversar certamente muitos assuntos ao longo do programa. Odete, muito obrigado por estar conosco aqui no programa, no Conversa na Madrugada e certamente vamos ter um bom papo, né? Tudo bem? Eu que te agradeço, tudo bem. Que bom. Odete, eu queria logo começar com você falando daquele episódio que certamente foi um episódio constrangedor para você, quando da sua prisão, né? Prenderam, algemaram, inclusive você. Penso que uma situação bem complicada e uma coisa que ninguém quer passar por isso. Foram maus momentos que você passou, não foi, Odete? Foi um momento terrível. Quando você tem consciência e sabe que é inocente. Uhum. Eu tenho uma casa aberta que todo mundo conhece. Eu não falo só da classe A que frequenta, como a classe B e C. Uhum. Porque todo mundo me conhece, taxista, todo mundo, a casa é aberta. Foi até que um taxista disse para mim, dona Odete, a senhora tem 6.000 testemunhas que a senhora é inocente. Porque ninguém nunca viu uma menor ou um menor na sua casa. É verdade. E o que mais me magoou ali na época, eu vinculo isso como uma perseguição policial e até pessoal. Já tem quanto tempo já? Tem 2 anos? Fez um ano, agora no dia 11 de abril. Certo. Porque eu fui investigada durante 20 dias pela equipe doutora Inalva Regina, com policiais infiltrados no local. E assim mesmo, ela me entregou ao Rio Grande do Sul. Que de onde partiu essa história? Essa história foi de Pernambuco, não foi do Rio Grande do Sul. Não veio de lá para cá, foi de cá? Não, ali foi um auê com fins políticos. Porque o senhor Adilson Silva, que é o investigador, o chefe de investigação do Rio Grande do Sul, está candidato pelo PT. Isso eu soube de imediato no dia que eu cheguei lá, poucas horas que eu estava lá, quando ele conversando comigo, porque quando eu cheguei lá a história já mudou, já baixaram a guarda comigo. Aí ele disse, não, me ajuda a resolver esse caso, eu vou sair candidato agora nessas próximas eleições. Que eu dei até uma ideia para ele, como policial, quando eu vi a cidade muito pequena e quem manda lá é as drogas. Eu tive acesso a fichários de criminosos, tudo, lá. Comecei a ver óssea. Eu estava lá, quando eu cheguei lá, eu fiquei em liberdade. É tanto que eu fiquei em uma casa. Ah, foi? Muito bem acomodada, uma cama de casal com edredom, tudo bonitinho. Quer dizer, você saiu em daqui, uma vila. Você saiu daqui algemada? Saí daqui algemada. Toda a viagem foi algemada? Não, não. Eu só fui algemada ao entrar no avião tiraram as algemas. O percurso, eu fui sem algemas. Quando foi para descer no Rio Grande do Sul, eu fui algemada. Foi aí onde foi o maior impacto, entendeu? O maior impacto, a maior revolta, foi aquelas algemas. Não foi o caso da investigação que eu sabia que eu ia voltar, mas isso aí eu tinha consciência de descer algemada. Em momento nenhum eu escondi as algemas, muito pelo contrário. Eu queria sim registrar aquelas algemas, que eu sabia que ela ia ter utilidade. Porque quando eu saí daqui, eu cedi uma entrevista no dia 12, que a doutora Inalva me convidou no dia 11, eu posso dizer convite,
a ter uma conversa comigo particular na delegacia. Isso foi às 8h36 no meu estabelecimento comercial. Que às 2h da manhã, às 2h45, ela olhou para mim e disse que eu estava presa. Não sei por que eu já sabia que aquele convite dela, ela estava me dando voz de prisão. Pelo motivo eu não sabia. Foi o tormento o resto da noite. Eu queria descobrir por que eu estava sendo presa, porque até então ela não me explicou os fatos. Me fazia várias perguntas, mas não me dizia sobre o que eu estava sendo investigada. E fiquei na delegacia. No outro dia eu dei uma entrevista, quando eu soube que já tinha jornais aí, televisão, escancarando minha imagem. Aí eu resolvi e bati muito forte. Mas não lhe deram o direito de se explicar, não, Odete, naquele momento? As pessoas acusaram logo? Não, olha, a imprensa caiu pesado, não toda, certo? Uma com exclusividade. Certo, que eu tenho o programa dessa pessoa gravado. Eu não estava em casa, mas, graças a Deus, uma funcionária minha foi muito bem orientada. A revolta dos meus filhos, eu tenho isso tudo muito bem gravado. Uma coisa que também dizem, vinculam Odete, eu sei porque não vou dar o esclarecimento dessa outra pessoa, porque a vida dela não me diz respeito. Me vinculam como se eu tivesse 30 anos de casa, entendeu? Odete, a cafetina mais antiga do Recife. E, na verdade, eu tenho uma casa noturna aberta há apenas 9 anos. Ela foi inaugurada no dia 22 de julho de 1999. Veja, uma casa que é bem frequentada. Bem frequentada. Né? E por pessoas influentes, por pessoas conhecidas da sociedade. Essas pessoas, Odete, elas lhe abandonaram nesse momento que você teve ou não? Estiveram sempre presentes com você? Estiveram presentes. Aliás, eu recebi apoio, que se não fosse o apoio das pessoas, de pessoas que eu nem convivia, que eu nem conhecia, de senhoras, pessoas procurar meus filhos na rua e dizer, fique tranquilo, sua mãe vai voltar, a gente sabe que sua mãe não fez aquilo. Entendo. Quer dizer, tudo foi uma arquitetura política, então? Foi. Você acha que... Do Rio Grande do Sul e daqui foi simplesmente a delegada, porque depois eu fiquei sabendo como foi esse caso. Na verdade, essa garota, ela não fugiu de casa. Ela saiu de casa por livre e espontânea vontade, com problemas com a mãe. Dizem até que a mãe dela ficou com o namoradinho dela. A menina saiu de casa. Essa acusadora de sequestro ainda chega a ser prima dela. E o Adão, que na verdade foi o estuprador que vendia as meninas, que não sei o que é o corno. Ele é o marido da Sandra, que com raiva da Sandra, né? Aí armou essa história toda, achando que ia ser beneficiado pela polícia em outros problemas que ele tem. Então formaram isso tudo. Então, para que isso se compôsse, fizeram investigação em Minas Gerais para ver se tinha alguma casa, algum dono de casa, algum prostíbulo que tivesse sido pego por causa de menores. Nada em Minas. Vem logo para onde? Para Recife. Que Recife foi doutora Inalva Regina que deu uma ficha horrorosa minha. Que eu respondi a 3 processos, eu não respondo a nenhum processo. E um por tráfico internacional de criança, que eu nunca ouvi uma história tão nojenta quanto essa. Que eu sei que existe de tudo nesse mundo, é pai matando filho, é uma coisa absurda que hoje em dia realmente as grandes maldades estão dentro de casa. Dentro da família, né? Agora veja, nesse processo todo a senhora, óbvio, foi prejudicada, né? Fui. E muito, durante todo esse ano. Foi abalo... Pode falar. Pode falar, não. Psicológico, o abalo psicológico que a senhora teve? O abalo psicológico, o abalo moral, esse não tem preço. Esse não tem. Para você ter uma ideia, eu estava com um filho recém-operado, o meu filho quebrou todos os pontos em consequência dessa minha prisão. Era eu viajando para o Rio Grande do Sul e ele indo para o Hospital Memorial São José. Quantos filhos a senhora tem? Tenho 2. Um se isolou totalmente, só chorava, teve febre. E eu lá, perturbada. Refletiu nos meninos, né? Certamente tudo isso. E como? Porque... E certamente os seus parentes próximos também, né? Também, papai estava com a cirurgia marcada. Papai é um senhor de 89 anos. Puxa, teve que adiar a cirurgia. E ficou aquilo tudo, aquele desespero. Eu querendo saber notícias deles, porque... Estava longe, estava lá. Estava longe.
Porque, como eu estava falando, eu cortei no início, a entrevista que eu dei aqui, eu bati muito de frente, muito pesado. Quando eu me referi ao delegado do Rio Grande do Sul como um zero à esquerda querendo invadir o Nordeste. E isso está tudo documentado, ainda está na internet, ainda tem todas essas reportagens. Por quê? Porque eu bati de frente. Se eu fosse a bandida, eu ia dar uma de boazinha para ser bem tratada lá. Mas aqui eu bati de frente, eu fui de 4 patas e soltei farpas para tudo quanto foi de lado. Isso talvez tenha refletido muito depois, né? Eu acho que eles viram essa reportagem. Já pegou, né? Vou fazer o seguinte, Odete, eu vou pro intervalo, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para continuar o nosso bate-papo. Já, já, a gente continua conversando com o empresário Odete Miranda aqui no Conversa na Madrugada, daqui a pouco. Ok, voltando. Voltando. Seguimos com Conversa na Madrugada, batendo papo com o empresário Odete Miranda. Odete, no bloco anterior, a senhora me falou dos problemas que teve por conta da prisão, por conta das investigações, por conta... Penso que o que a senhora queria dizer do falso testemunho, talvez, que foi levantado contra a senhora, e os seus parentes tiveram problemas de ordem de saúde, né? Nesse tempo todinho, a senhora já tentou reverter essa história e processar aqueles que iniciaram essa história toda aí? Estamos, certo, eu e meus advogados, estamos estudando a melhor maneira possível, certo? Até que eu estou a par. Estou a par de tudo que acontece na 2ª DP do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Onde o Miguel Oliveira foi preso por concussão, extorsão, tráfico de droga. O Araújo, que era o meu motorista, porque eu não fiquei, nem fiquei em delegacia, nem fiquei em presídio. Casa, né? No Rio Grande do Sul, fiquei numa casa. Ninguém divulgou isso, né? Ninguém divulgou isso, até porque na época eu fui até chantageada pelo próprio chefe de investigação, que não era para mim falar para ninguém. Mas eu tenho o nome da rua, o nome da vila onde eu fiquei, certo? O número da casa, tenho tudo. E tenho até fotos. Odete, ou não? Não. Uma coisa, né? Foi uma coisa ridícula. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Foi um mise-en-scène, uma coisa meio que cinematográfica? Foi aquele auê, o salvador das criancinhas. Era isso a imagem que a Dilson Silva queria passar para a população. Fiquei lá. Para você ter uma ideia, o Adão, que era o Adão, não estava preso. O Adão estava morando em favor na delegacia. Que era o acusado. Que era o acusado. A Sandra, que era sequestradora, estava morando na casa de um advogado. Tudo em liberdade. Todo mundo em liberdade. Do jeito que eu transitava na delegacia, o Adão transitava não com o mesmo fluxo que eu, porque ele ficava mais lá atrás. E era uma pessoa que estava num estado de saúde abalado. Eu digo até que ele estava numa abstinência muito forte. Poxa. Agora veja, Odete, nesse período aí que passou, você teve problemas de ordem emocional, não é? De ordem financeira, você teve muitos problemas também? Um abalo grande. Que fechou o seu estabelecimento? Porque a interdição, né, dos alvarás. Aí eu mudei para outra casa e não vou culpar a ordem financeira, a culpa foi até minha. Certo. Porque eu me senti ainda um pouco fragilizada e sem pique de trabalhar. Eu digo até que, além do abalo emocional, o emocional também, a raiva. A ira, né? Aquele negócio que você vê que não se resolve, que coisas que acontecem, a gente vê coisas erradas, onde deve ser investigado e não são investigadas, e as pessoas só, quando miram um foco, é só um foco. É por isso que esse país não vai para frente. Porque a polícia escolhe a quem eles vão perseguir. Eles não resolvem trabalhar para realmente achar o que está de errado. Eu comecei a ver por este lado. Entendo. Agora, nesse processo todo aí, você chegou a se complicar muito financeiramente para estruturar novamente o estabelecimento? Me compliquei bastante. Estou tendo um prejuízo, tive um prejuízo. Só na reforma da casa agora vai ser gasto mais de 60 mil reais. Puxa a vida. casa ficou em abandono, certo? Ladrões roubou da fiação
a mármore, a tudo. Ficou abandonada, Ficou né? abandonada. E aí, esse período você ficou... Mas você chegou a fazer algum tratamento psicológico ou não? Não, eu tenho um acompanhamento. Tive porque eu até conversando com uma pessoa, ela disse, Odete, não seria normal uma pessoa com o caráter que você tem se você não tivesse tido esse abalo. E teve, né? Que foi muito pesado. Tive. Não, no começo foi muito ruim. As pessoas me procuravam e eu me resguardava. As pessoas vinham cheias de amor para dar, mas eu tinha medo da reação das pessoas. Você ficou quanto tempo lá, hein, Odete, no Rio Grande do Sul? Ele? Ao total, 6 dias. Foi do dia eu saí daqui para o aeroporto, ainda era dia 12. Mas o voo foi à meia-noite, já era 13. De 13 a 18. E aí você voltou depois? Eu voltei no dia 19, só cheguei dia 19, porque eu não queria chegar dia 18 para não encontrar a imprensa no aeroporto. Certo. Certo? Mas eu fiquei do dia 13 ao dia 18. Quanto menos se falasse, melhor, né? Para você evitar... Uma parte do dia eu passava na delegacia, a outra eu ia para a residência. É tanto que eu consegui tirar fotos nessa residência, bem à vontade, até de camisola, cortando jornais, recortes de jornais, onde se relacionava a criança. Tudo isso você arquivou? Para mim, lógico. Certo. Que isso, para mim, eu acho que é importante. Entendo. Como muito constrangedor para mim foi no dia 17, onde houve um caso de uma menina que era abusada pelo padrasto. E a Adilson, de repente, chegou lá, nós estávamos nos fundos da delegacia. Adilson é o agente? É o agente, o chefe de investigação. Tinha uma mesa grande, certo? E eu estava lá, que foi um dia meio arrojado, e essa menina estava lá, ele disse, não, Odete, vai lá para trás. Aí cheguei lá, comecei a menina muito nervosa, que ela estava com a parente dela, ela estava muito nervosa pelo fato do padrasto passar e ela não queria ser vista, ela com medo. Eu comecei uma conversa com essa menina sobre ela usar a consciência. Comecei a conversar com ela, se realmente o que tinha acontecido, que ela começou a se expor e dizendo que estava com medo. Então eu comecei a conscientizá-la que apesar dela ser uma criança com 14 anos, mas ela tinha que ter consciência do que ela ia falar. E quando ele chegou, que ele ia preparar a menina para ser ouvida pelo delegado. Quando ele chegou, me encontrou... Aí, não, vai você mesmo, Odete, resolve esse problema com essa menina, conversa ela, prepara ela para ser ouvida. Coisas estranhas, né? Coisa estranha, quer dizer, uma acusada, a bandida número 1 das criancinhas. Ajudando. De repente, ter que preparar uma menina, né, fazer o papel de um assistente social. Que não devia, né? Para convencer uma menina a ser verdadeira, para que não prejudicasse outra pessoa. Entendo. Odete, vamos fazer mais um intervalo? Mas antes do intervalo, deixa eu dar um recado aqui da GS Seguros. Atenção que esse recado é importante, tá? Quem já sofreu acidente envolvendo carro, moto, caminhão, trator, tem direito a receber até R$16 mil em indenização através do seguro obrigatório, o DPVAT. E aí, qualquer acidente envolvendo veículos automotores, você tem direito a uma indenização. Vou dar um exemplo. De repente, você machuca a mão na mala de um carro, você tem direito a receber uma indenização. Aqui no Recife existe um escritório especializado no recebimento do seguro DPVAT, que é a GS Seguros. Então você liga para a GS Seguros, olha o telefone aí que está na tela, 3426-4486. Todas as informações vão ser repassadas para você. GS Seguros, 3426-4486. Ligue no horário comercial. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo com a Odete Miranda. Já, já. Odete Miranda com a gente aqui no Conversa na Madrugada. Odete, nós falamos aí sobre todo o processo que você passou, da prisão, a estada lá no Rio Grande do Sul, o retorno para você aqui, os problemas que você passou do ponto de vista financeiro e o processo que está correndo ainda, né? Você está tentando processar aqueles que atacaram você. Que me prejudicaram. Que lhe prejudicaram. E também vou pedir retratação da imprensa. Certo. Parte da imprensa, então, tem que se retratar do que escreveu. Tem que se retratar pelo que escreveu, pelo que noticiaram, até afirmaram. Quer dizer, foi um julgamento... Precipitado. Precipitado. Entendo.
Aconteceu isso, você tem consciência disso, né? Tenho Lógico. consciência disso. E esse processo, você já está movendo? Esses processos estão caminhando já? Já está caminhando. Em toda essa história, você saiu ilesa, não se provou nada? Não se provou nada, até que o Adão disse que a pessoa não era eu e que o nome não era o meu. Puxa. Então quer dizer que envolveram uma pessoa numa história que não tinha nada a ver. E essa pessoa foi você. E que essa história não tem nada a ver, porque essa história não é verdadeira. Certo. Não existiu esse cativeiro com 60 crianças. A casa do Adão não era um cativeiro. Era a residência do Adão e da Sandra. Tudo armação política? Tudo armação, realmente. Eu não digo nem armação política. Você, no caso, eu digo ali foi uma armação para se promover. E você foi o bode expiatório? Eu fui o bode expiatório, dado de bandeja, presenteada pelo Estado de Pernambuco. E aí você está tentando mover processo contra o Estado, é? Contra o Estado. Certo. Além dos outros. Além dos outros. Mas tem muita gente que você está tentando mover o processo? Não é tanta gente. Foi quem fez esse colorido. Diretamente, né? Diretamente. Mas você falou no segundo bloco que as pessoas não lhe abandonaram, os frequentadores da casa, né? Não. De quem entra na... Eles sempre tiveram presença com você? Sempre tiveram, muito pelo contrário. Mas houve um abalo de movimento, o negócio foi prejudicado? Houve porque foi fechado, foi fechado. Eu fiz, houve uma gravação, né? Eu fiz um clipe, não foi? Acho que é branco. Do forrozão, do Chacal. Chacal, eu vi. E no outro dia a casa foi interditada, mas foi problemas de alvarás. Então isso também desequilibrou um pouco, né? Claro, lógico. Parece que os ventos não estavam soprando a favor. Odete, vamos, já que está terminando o programa, eu queria entrar no outro alçada aí. Você vai se candidatar em Jaboatão? Entrar na esfera política agora? Me lançaram a prefeitura de Jaboatão. Você vai se candidatar à prefeitura. Só que, pensando bem... Você ainda está analisando isso? Estou analisando, tudo indica que eu não vou como prefeita. Vai como vereadora, então? Que eu sou muito crítica. E eu acho que, no momento, sou muito sincera, eu acho que eu não tenho condições, certo? Para enfrentar a prefeitura de Jaboatão agora. Mas seria o quê? Uma candidatura vereadora. Vereadora. Não quero ser vice de ninguém. Prefiro ir como vereadora. A disputa para vereador... Para vereadora, Seria mais fácil? Você não tem experiência política ainda, né? Não é... Porque, olha, é o seguinte, eu acho que não é só experiência política. Porque saber as necessidades de uma cidade que você convive há tantos anos, ali está olho nu. É claro. Está olho nu. Eu digo mais que é conhecer Jaboatão a fundo. Jaboatão é grande. Verdade. Jaboatão é grande. Então, como prefeita e a situação que está Jaboatão hoje, é complicado. Eu acho que eu teria que estar bem mais infiltrada nos problemas. Né? Era. Então, certamente vai se candidatar a vereadora. A vereadora. Odete? PTC. Deixa eu dar um recado aqui para o telespectador. Vamos falar do restaurante Recanto Paraibano, que fica na Avenida 17 de Agosto, número 248, lá no bairro de Casa Forte. Olha aí. O ambiente lá é requintado, você tem a parte externa, né? Como você pode ver nessas imagens. Você tem também a parte interna, com muitas variedades. Você tem bebidas aí, todo tipo de bebida, cachaça artesanal. Aí no Recanto Paraibano você tem o Clube do Uísque e tem também o Clube da Cerveja. É isso mesmo, Clube da Cerveja. Como é que você vai saber? Indo lá no Recanto Paraibano, que tem um atendimento personalizado, infinidade de petiscos e de terça a domingo oferece ainda um buffet fabuloso para quem gosta de almoçar fora de casa, olha aí, os vários pratos petiscos que são aí, o atendimento bem personalizado. O Recanto Paraibano fica ali na Avenida 17 de Agosto, número 248, no bairro de Casa Forte. Funciona aí de terça a domingo. Você pode fazer o seu rap, levar o convidado, levar o namorado, enfim, os amigos, telão, você tem um ambiente bem espaçoso. Olha aí, o Clube da Cerveja que eu estava falando, tá vendo aí? Você tem, eu acho que é um dos poucos restaurantes aqui, o único que faz aí Clube da Cerveja aí. Os pratos fabulosos para o almoço, esse buffet aí completo do Recanto Paraibano. Recanto Paraibano, 17 de agosto, número 248, lá em Casa Forte. Odete, eu queria lhe agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado pela visita, fique à disposição e certamente a gente está aqui de portas abertas para conversar um pouco mais e para esclarecer os fatos que eu acho muito bom para a sociedade. Muito grato, viu? Eu que te agradeço, certo? Estava até temerosa, porque quando eu começo a falar eu não paro. Mas foi um bom papo, foi um bom papo.
E boa campanha, né? E foi improviso, foi meio louco assim, mas quem sabe, em breve, quando eu tiver botado os pontinhos nos is... Vamos conversar mais. Aí eu voltarei aqui. Obrigado, Odete. Pode ficar à vontade aí que a gente vai encerrar o programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Conversa na Madrugada. Tchau, gente. Até a próxima.